Antes de continuar, faça uma pausa e reflita. Quantas coisas você deixou de viver por medo? Quantas portas você nem bateu? Quantas palavras ficaram presas na garganta? Quantas noites você dormiu sonhando com uma vida que nunca teve coragem de construir? O medo está aí, dentro de você, ao seu lado. E todos os dias ele te convence de que é mais seguro não tentar, não mudar, não ir além. Mas e se eu te dissesse que o medo é uma prisão e que as grades não são de ferro, mas de pensamentos? Este vídeo não é mais um conteúdo motivacional. É um chamado à razão, à ação, à alma indomável que existe aí dentro. Um convite estoico para enfrentar o que você teme com a força da verdade. Se você busca aplausos, talvez este canal não seja para você. Mas se você busca crescer, seja bem-vindo. Se isso fizer sentido para você, se inscreva no canal agora mesmo. E escreva nos comentários: hoje serei avisado, para não perder os próximos vídeos. Agora sim, respire fundo e venha comigo. 1. O medo é uma ilusão que paralisa a alma. O medo, embora muitas vezes tratado como um instinto de sobrevivência, é na verdade um impostor silencioso que nos mantém cativos. Em vez de nos proteger, ele frequentemente se disfarça de prudência enquanto mina nossa liberdade interior. Os estoicos alertavam: não é o que acontece conosco que nos fere, mas como reagimos a isso. O medo age como um parasita emocional, alimenta-se das nossas incertezas, cresce em nossos pensamentos e constrói prisões mentais com tijolos de suposições. Ele nos convence de que o amanhã é sombrio demais para arriscar, que as pessoas são perigosas demais para confiar, que o fracasso é humilhante demais para tentar. No entanto, quando olhamos para trás, vemos que a maioria das dores que temíamos nunca chegaram a se concretizar. Vivemos cercados por sombras, mas raramente vemos o monstro. O medo nos impede de agir, e ao impedir a ação, sabota nossa própria evolução. Na sociedade atual, somos bombardeados por estímulos que intensificam esse medo. Mídia alarmista, comparações constantes nas redes sociais, crises econômicas e instabilidade emocional. O medo é promovido como ferramenta de controle. Quanto mais assustadas as pessoas, mais fáceis de manipular. O indivíduo com medo se cala diante da injustiça, se conforma com o medíocre, aceita relações que o diminuem, empregos que o adoecem, uma vida que não o representa. Os estoicos sabiam que a verdadeira liberdade começa na mente. O homem que domina o medo se torna imbatível, não porque é forte fisicamente, mas porque nada o detém internamente. Enxergar o medo como ilusão é o primeiro passo para quebrar as correntes invisíveis que nos impedem de viver uma vida plena. O medo paralisa a alma, mas a razão aliada à coragem pode libertá-la. 2. O medo destrói o que você nem tentou construir. Há algo de trágico naquilo que nunca chegou a nascer. Uma ideia não posta em prática, um talento sufocado, uma decisão adiada indefinidamente, tudo isso é o rastro silencioso deixado pelo medo. O medo não precisa derrubar castelos erguidos, basta impedir que sejam construídos. A maioria das pessoas não falha porque tentou e caiu. Elas falham porque nunca ousaram levantar. O medo do julgamento, da crítica, do olhar alheio se transforma em um cárcere, onde a própria vontade apodrece. Vivemos em uma geração que confunde prudência com paralisia. Justificamos a inação com discursos racionais. Não é o momento certo. A economia está instável. E se não der certo? E enquanto isso, o tempo passa. A vida passa. O estoico não pede garantias. Ele age em conformidade com a virtude e aceita o desfecho com dignidade. A construção de qualquer coisa significativa exige risco, e o medo, quando mal compreendido, nos impede de fincar o primeiro tijolo. Quantos relacionamentos verdadeiros você não viveu porque teve medo de se entregar? Quantos caminhos você não trilhou porque temia o erro? Quantas ideias brilhantes você não compartilhou por medo de parecer ridículo? Somos vítimas de castelos que nunca existiram. Perdemos batalhas que nunca foram travadas. Desistimos de guerras que sequer começaram. O medo destrói até mesmo o que ainda não nasceu. Na prática, isso significa que vivemos abaixo do nosso potencial. Uma sociedade de talentos adormecidos, de coragem adiada, de promessas não cumpridas. Cada vez que deixamos o medo nos guiar,
matamos versões melhores de nós mesmos. O estoicismo ensina: não há glória sem exposição, não há progresso sem ação. A virtude está no esforço, não no resultado. Por isso, levante-se. Mesmo com medo, levante-se. Porque se você não tentar, o medo já venceu. 3. O medo de errar é o maior erro. Vivemos numa cultura obcecada pela perfeição. Redes sociais filtradas, vidas idealizadas, carreiras milimetricamente calculadas. Ninguém quer falhar. Ninguém quer parecer fraco, ignorante, principiante. E por trás desse verniz de excelência, esconde-se um medo corrosivo, o medo de errar. Mas esse é o maior erro que podemos cometer, porque o erro é o solo fértil onde brota o crescimento. Os estoicos compreendiam que não controlamos o resultado de nossas ações, apenas a intenção e o esforço. Evitar agir por medo de errar é rejeitar a própria vida, é escolher a estagnação em vez do aprendizado, é preferir o conforto da ilusão à dor construtiva da realidade. Errar é humano, mas temer o erro é se afastar da própria humanidade. Grandes mestres, líderes e sábios erraram inúmeras vezes antes de alcançar qualquer sabedoria. O erro é o preço da maestria. Quem teme errar nunca será livre, porque estará sempre preso à necessidade de agradar, de acertar, de ser aceito. E isso, no fundo, é ego disfarçado de prudência. O estoico não busca parecer certo. Ele busca ser íntegro. Ele entende que cada tropeço é uma lição, que cada queda revela um novo ângulo da subida, que cada erro é uma chance de treinar a alma para suportar o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse. Na prática, isso significa ousar. Significa falar mesmo com a voz trêmula, tentar mesmo sem garantias, agir mesmo sem aprovação. Porque o verdadeiro fracasso não está em errar, está em se acovardar, está em viver apenas dentro dos limites do que é seguro, previsível, socialmente aceitável. O medo de errar forma adultos infantis, criadores frustrados, líderes inexpressivos. Liberte-se dessa prisão. Não permita que a ideia de perfeição te paralise. Você não precisa acertar sempre. Você só precisa continuar tentando. Porque no fim das contas, o erro é o mestre mais honesto que você terá na vida. 4. O medo te afasta da sua verdadeira natureza. A alma humana não nasceu para se encolher. Ela nasceu para expandir, para crescer em sabedoria, coragem e virtude. Mas o medo, quando cultivado, é como ferrugem no espírito. Vai corroendo silenciosamente o brilho da autenticidade. O ser humano, em sua essência, é feito para a ação, para o enfrentamento da realidade com firmeza e clareza. O estoicismo nos lembra que somos parte da razão universal, dotados de consciência e livre arbítrio, atributos divinos que nos distinguem dos animais irracionais. E quando o medo governa nossas decisões, estamos entregando esse poder sagrado a forças externas, abrindo mão daquilo que é mais nosso, a liberdade interior. Vivemos numa época em que a performance substituiu a essência, onde muitos vivem interpretando papéis para serem aceitos, amados ou tolerados. O medo de desagradar, de ser rejeitado, de não corresponder às expectativas, transforma pessoas reais em avatares sociais. E isso tem um custo, a perda da identidade. Aos poucos, o indivíduo deixa de saber quem realmente é, o que deseja, o que acredita. Ele se adapta tanto aos outros que esquece de si. Os estoicos ensinavam que a virtude é viver de acordo com a própria natureza, não com os impulsos, nem com os modismos, mas com aquilo que há de mais íntegro e elevado dentro de si. O medo sabota essa conexão. Ele nos afasta da missão que nos foi dada pela vida. Na prática, isso significa agir apesar do medo. Significa falar a verdade mesmo que doa. Significa seguir o caminho reto, mesmo que seja solitário. Quando você se alinha com sua verdadeira natureza, aquela parte de você que busca o bem, a justiça, a sabedoria, o medo perde força, porque a alma começa a respirar liberdade. E nada é mais poderoso do que um ser humano em paz com sua consciência. O medo existe, sim, mas ele não precisa ser seu guia. Ele pode ser apenas um sussurro distante, observado com serenidade, enquanto você caminha com firmeza rumo àquilo que realmente é. Chegamos ao fim, mas o verdadeiro começo começa agora, dentro de você. O medo vai continuar batendo à sua porta. Vai sussurrar que você não é capaz, que vai dar errado, que é melhor não tentar, que é mais seguro ficar no mesmo lugar. Mas o estoicismo nos lembra: você não pode controlar o que sente,
mas pode decidir o que faz com isso. Você pode recuar, ou pode avançar mesmo com o coração disparado. Pode permitir que o medo dite suas escolhas, ou pode, como um verdadeiro guerreiro, atravessar a tempestade com dignidade, com razão, com propósito. Marco Aurélio escreveu: "A mente adaptável é invencível." E você nasceu com uma mente assim. Basta que a fortaleça todos os dias. Pare agora por um instante. Respire fundo e se pergunte: o que o medo me impediu de viver até hoje? Relacionamentos, propósitos, mudanças, sonhos, a sua verdade. O tempo está passando e a cada minuto de hesitação, a vida se apaga um pouco mais. Por isso, não deixe o medo te parar. Não permita que sua existência seja uma sombra do que poderia ter sido. Levante-se, enfrente, domine, cresça, viva, porque o estoico não vive sem medo. O estoico vive apesar dele. E é isso que o torna grandioso.